Ora bem, cá estamos, votos de muito bom dia, bem-vindos em mais uma edição da nossa revista da semana, juntinhos com os nossos convidados. Temos aqui os temas selecionados para a troca de ideias. Já aqui comigo o Miguel Ambrósio e também o Santos Vilola. Os outros convidados vão chegando. Bom dia aos dois. Bom dia, João Pinto. Bom dia aos telespectadores. Olá, bom dia, Dr. Ambrósio. Bom dia para si também e aos senhores telespectadores. Muito bom dia. Como sempre, aqui antes da apresentação dos temas, o Ambrósio traz-nos o ponto prévio. O que é que é hoje? Mais uma vez, bom dia, João Pinto e os senhores telespectadores. Hoje vamos falar, em palavras muito resumidas, sobre a ética e a cidadania. Portanto, a ética dá fundamento à cidadania. Por isso, um cidadão com ética tem necessariamente de ser alguém com bastante respeito. Combate a corrupção, realiza um diálogo, rejeita a violência. Portanto, é isto que defende a ética. Isto porque nós, de um tempo a esta parte, temos vindo a acompanhar alguns atos pouco éticos, sobretudo por vias cibernéticas, que põem em causa a nossa cidadania. E precisamos, precisamente, combater isto, precisamos ter uma atitude mais construtiva para que possamos construir realmente um país digno, um país com condições económicas e sociais para podermos viver. Portanto, não se compadece com alguns atos que fomos acompanhando, por isso mesmo não interessa aqui o valor do sujeito, mas é facto aqui para enaltecermos que é fundamental que tenhamos a ética para podermos desenvolver o nosso país. Muito obrigado, então, está aí o ponto prévio. Hoje vamos começar lá com a Aliança Global, a Aliança das Civilizações, não é? Então, durante estes 2 dias houve aqui a 3ª edição, realizada em Luanda. Luanda acolheu este propósito, teve a participação, aliás, não deveria ser diferente do Presidente da República, que inaugurou, fez o seu discurso com alguns desafios, tratando-se da 3ª edição da iniciativa Aliança das Nações Unidas, que é o NAOC. Isto é, para o continente africano, o tema interessante, né? Apelo à paz, ao fim das guerras e ao respeito pelo direito internacional. Bom dia, João Pinto. Bom dia ao Dr. Ambrósio e aos telespectadores mais uma vez. Primeiro, a assinalar o regresso do Presidente da República ao país, depois de alguns dias ausente do país por razões de saúde e o seu regresso à vida pública tão logo chegou do Brasil. Ora, para falar da paz, aqui também em Angola é o lugar certo e este fórum veio mesmo neste sentido. O discurso do Presidente foi no sentido de que aqui falamos de paz desde 2002, 22 de fevereiro de 2002, a altura em que assinamos os acordos de paz complementares ao protocolo de Lusaka no Luena. Ora, a nossa paz tem uma dimensão muito particular. Não é só a paz que conseguimos, é a forma como nós conseguimos encontrar a paz. Portanto, sem intervenção ou mediação de instituição estrangeira, fizemos isso no Luena, nas matas do Luena. Entre nós conseguimos até mesmo o que parecia para o mundo difícil e sem instituição alguma das Nações Unidas. Talvez tenha sido por isso que a ONU nos tenha escolhido para acolher este terceiro fórum. Ora, justifica tudo isso que contemos ao mundo como é que nós conseguimos a paz. Mas antes disso, Vilola, bom é olharmos um pouco para o que é mesmo a civilização, né? Se calhar por aí pode-se entender, porque uma vez que essa iniciativa vem da Espanha e da Turquia, por conta do diálogo intercultural e o diálogo interreligioso. Sim, eu iria para uma segunda parte da minha intervenção tocar nesse aspecto, porque o mundo hoje, as guerras hoje que o mundo vive, sobretudo a que assistimos no Médio Oriente, parece, na minha opinião, mais uma guerra entre civilizações, entre Ocidente e o Médio Oriente, precisamente na zona da Palestina, que é o conflito israelo-árabe. Parece sim haver, e ligo à Espanha porque, se recuarmos na história, há uma ligação
de Espanha com o Médio Oriente. A civilização que começa no Médio Oriente chegou até Espanha por muitos anos, a Península Ibérica, Portugal também, e houve um choque que fez com que a civilização, o Império, sobretudo o Império Turco-Otomano, recuasse depois e se concentrasse só na Península, no Médio Oriente. Portanto, faz sentido que a abordagem hoje que se faz dessas guerras entre o mundo árabe e o Ocidente, vamos lá, encabeçado pelos Estados Unidos e a União Europeia, se perceba que seja mesmo um choque de civilizações. Há pessoas que já escreveram sobre isso, que até profetizaram, entre aspas, que futuras guerras podem ter este cunho civilizacional. É bom que se aborda isso, e este encontro de Luanda tenha sido no sentido de analisar para o perigo que estes conflitos polarizados entre as civilizações possam representar para o futuro da humanidade. Voltando à primeira questão que me colocou, as guerras, nós em África ainda temos mais ou menos 30% do continente africano está em guerra. Temos no Sudão, temos na Somália, temos um pouco aqui no leste da nossa vizinha República Democrática do Congo. Portanto, faz todo sentido que nós comecemos a pensar e foi o que o Presidente na sua intervenção fez, em soluções africanas para resolvermos os nossos problemas africanos. Portanto, há um conflito no leste que envolve o Ruanda, o vizinho da República Democrática do Congo, e a solução deve ser encontrada no Ruanda, ao invés de importarmos soluções ocidentais para um problema que nós vivemos no dia a dia. Para modo de conversa, julgo. Já vamos voltar aqui para outra troca de ideias. Ambrósio, está aí este encontro de Luanda, esta aliança de civilizações. Pois, a primeira nota que devo realçar é o facto de esta cimeira vir reforçar precisamente o posicionamento diplomático de Angola como um autor de diálogo na mediação de conflitos, quer em África como a nível do mundo. E a outra questão tem a ver com o reconhecimento das Nações Unidas, da maturidade política e a experiência de Angola na resolução de determinados conflitos, fruto da nossa própria experiência do passado. Então, isso deixa-nos, de certa forma, levar a uma consideração internacional considerável. Então, mas para Angola, hoje, por hoje, a paz não significa apenas o calar das armas. Para Angola, hoje, os desafios são, digamos, que envolver o desenvolvimento da economia, digamos, criamos uma estabilidade económica, criamos uma reserva alimentar, os fatores como a inclusão da cidadania. Portanto, esta é a nossa luta neste momento. Portanto, considero que é de extrema importância a realização deste encontro. Os outros aspectos ligados à paz, o Dr. Vilar já terá aduzido. Então, vamos ver e que o nosso país continua realmente nesta senda. Domingos das Neves, bom dia. Bom dia, João. Bem-vindo, bom sábado. Obrigado. Esse tipo de realizações, como esta terceira Cimeira da Aliança das Civilizações para a Paz, portanto, uma foi realizada em Marrocos, outra na Cidade da Praia, agora esta em Luanda, a terceira edição. O que é que depois vem a refletir? Os estudiosos que aí vão? Eu entrevistei há dias alguém que dizia que ela foi preparada, tudo bem, mas não vai ser uma espécie de pré para criar ambiente nas pessoas. Na perspectiva que tem, o que é que isso depois traz, 2 dias depois? Pois, esse é um grande problema nas nossas sociedades africanas. Infelizmente, as sociedades atuais, temos um grande problema, que é da elitização política, se quisermos, das coisas. E isso faz com que as pessoas, os cidadãos, de uma maneira geral, não se interessem ou participem pouco na engrenagem dessas iniciativas. E é isso que estavas a dizer, e eu concordo, que eu acho que há toda uma necessidade de envolver muito mais ainda as sociedades, sobretudo a sociedade civil do continente,
porque, pronto, em alguns países é muito mais acentuada, noutros é muito menos acentuada. Mas precisamos criar esses espaços, precisamos conquistar esses espaços, porque os espaços da sociedade civil não podem ser tidos como ofertas dos Estados aos cidadãos, mas passam-se como conquistas, como é o caso da afirmação das liberdades, não é? E então, para essa consciência, precisa-se fazer um caminho, e é esse caminho que não se faz. E quando não se faz esse caminho, sim, essas cimeiras são boas, saem bem nas fotografias, temos uma visão, o mundo por alguns dias concentra-se a uma parte do mundo, porque, digamos, há coisas que, como essas, que em certas partes do mundo não causa interesse absolutamente nenhum. Hoje o foco, nós sabemos onde é que está virado o foco das atenções do mundo. Mas quando se fala em civilizações, isso deveria chamar a atenção a muita gente, né? Porque há sempre este impulso, né, de se criar esse aspecto, as pessoas terem um convívio pacífico, né? Pois, mas esse é o grande problema. O drama das civilizações e essas iniciativas feitas aqui em África, e eu ouvi os discursos e o acentuar-se do falar da dignidade humana, isso tudo é muito bom no discurso. Mas em África é de facto o berço da humanidade, é onde é das poucas zonas em que as civilizações africanas consideram a supremacia da vida sobre o resto, da vida humana no caso, mas também é, ao mesmo tempo, em contraste, o lugar onde se espezinha mais a questão da dignidade da própria pessoa humana e da vida. Olha, temos um caso que nessas cimeiras não se abordam, por exemplo, o fluxo migratório dos africanos, sobretudo dos jovens africanos, e muitos deles que morrem no mar Mediterrâneo, a fuga dessas pessoas para procurar novas oportunidades, porque não encontram em África o drama da escravidão. Hoje ainda existe isso, da venda e escravidão de seres humanos, o comércio de seres humanos que se faz na Líbia, aqui em África, de africanos, quer dizer, e ninguém diz nada, ninguém faz nada. Então, ao falar de civilização, só tem sentido quando nós também abordamos essas questões das nossas debilidades, reconhecer essas nossas debilidades. Nós temos grandes problemas, por exemplo, hoje o norte da Nigéria, já dá um tempo a esta parte, vem sendo fustigado. O norte da Nigéria é cristão. São católicos. Vem sendo fustigado, não só católico, né, mas cristão sobretudo. Vem sendo fustigado por grupos jihadistas. Portanto, há um processo de islamização e é um silêncio total. Assassinatos, mortes, raptos de quantidades de pessoas e ninguém diz absolutamente nada. Quer dizer, e depois queremos falar de civilização, mas então o que está a acontecer em Cabo Delgado, em Moçambique, não se diz absolutamente nada. Quer dizer, há situações que eu acho que discursar sobre civilizações é muito bom, mas há aspectos muito candentes que nós vivemos na nossa própria pele, aqui em África, como africanos, e nós não abordamos e queremos abordar assuntos de outras pessoas. Não digo que não se possa fazer, mas se diz que primeiro temos que resolver os nossos problemas para conseguirmos resolver os problemas dos outros. Correto. Chivão, bom dia. Bem-vindo. Olha, semana passada falamos de uma outra conferência, era das mulheres, né? Sim. Falou-se aqui das mulheres para a paz. Aqui trazemos mais uma vez a paz por cima da mesa nesta aliança das civilizações. É um tema que desperta um grande debate. Falamos algumas vezes que Angola tornou-se um aerópago, né, dos debates, uma praça do diálogo. E a pergunta que não se quer calar é: estamos preparados para dialogar?
E para dialogar, precisamos ter consciência do que é a paz. Nós hoje falamos muitas coisas, mas o seu conceito, a epistemologia da paz, né? E disse muito bem o Dr. Domingos das Neves, para falar da paz precisamos ver a casa, né? Como que está a questão dos jovens, as oportunidades que os jovens têm, né? Muitos jovens encontram oportunidades na Europa, quando nós podíamos alocar esse capital humano para desenvolver o nosso país. Então, a paz, do meu ponto de vista, não é apenas o calar das armas, né? A paz é oferecer oportunidade para os jovens, a paz é oferecer uma qualidade de ensino, acima de tudo é dar dignidade à pessoa humana. Porque se eu sinto que sou digno, que tenho valor, eu vou pensar coisas boas, porque a paz é fruto do nosso pensamento, né? Se eu tenho bons pensamentos, eu vou começar a ter bons sentimentos, as emoções. E se eu tenho bons sentimentos, eu vou ter bons comportamentos. E comportamentos positivos levam a bons resultados. O que nós queremos em Angola, além das cimeras, é muito bom essa fotografia, queremos a justiça social, né? A sã convivência. Porque eu acredito que se nós, os angolanos, tivermos oportunidade de emprego, de qualidade, prosperidade das famílias, jamais queremos migrar para a Europa e às vezes viver em condições não muito boas. Então, a paz também começa nas mulheres, voltamos a dizer, né? Quem promove a paz são as nossas mulheres ao educar os filhos. Quem promove a paz são nossos líderes quando fazem respeitar as leis. Promover a paz é aceitar as nossas falhas, nossas derrotas, nossos erros, mas é construir uma esperança, né? O que é que os angolanos terão daqui a 2 anos? Né? Como é que vivem as famílias angolanas no bairro de Maiueca, da Esperança? Quer dizer, a paz não é abstrata, a paz é algo concreto. É algo concreto. E é possível, sim, nós sermos também uma referência, né, de superação, mas não é por inglês ver, é para nós os angolanos sentirmos, né? Porque é bonito, nós vemos aí o Dr. Vilola, o Dr. Ambrósio, a sentir que estamos a chegar em paz, estou a caminhar em paz, né? As estradas são sinais de paz. Quando eu encontro linhas de pavimentação, de sinalização, quando eu vejo iluminação, isso é paz. Então, a paz, o novo nome da paz, segundo a igreja, diz que é o desenvolvimento. É a pergunta que eu faço. Nós estamos no caminho de desenvolvimento? Eu acredito que sim. Estaremos a construir o desenvolvimento, mas temos que pedir desculpas aos angolanos que falta fazer mais, né? Temos que fazer mais e melhor. E aí vou só buscar um ponto prévio. Ontem sinalizou-se a Associação dos Antigos Seminaristas, né, católicos. E foi pedido que estes jovens antigos seminaristas que passaram a viver no seminário sejam luz na sociedade angolana. Mais do que criticar, ajudam a construir uma paz verdadeira, né? Foi o apelo dos bispos aos antigos seminaristas, que agora estes antigos seminaristas têm uma associação que devem trazer aquela experiência moral, aquela experiência ética e colocar na sociedade para serem pessoas virtuosas, porque o antigo seminarista na sociedade deve ser um homem de virtudes, deve ser um homem de competências, deve fazer melhor, porque ele estudou, formou-se. Então também somos chamados, eu também sou antigo seminarista, somos chamados a ser esse fermento da sociedade angolana. Não? Parabéns, antigos seminaristas, por este grande passo de organizarem-se e para contribuirmos para o nosso país ser uma referência de moralidade, de superação e até de perdão, né? Perdoar. Acima de tudo, perdoar. Aqui, portanto, e ainda bem que fala agora dos seminaristas, porque nós podemos ver na sala, né, muita gente, inclusive líderes religiosos, que usaram da palavra, principalmente no momento em que se apela muito a esse tal diálogo. Eu já havia colocado essa questão, o diálogo intercultural, este diálogo interreligioso, sobretudo agora com essas tensões geopolíticas que aumentam pelo mundo. O Ambrósio pedia a palavra há pouco. Luís, obrigado. Eu queria fazer alusão àquilo que o Dr. Domingos das Neves fez referência, no sentido da civilização. As Nações Unidas, ao organizarem este tipo de eventos, deveriam também trazer os países que normalmente agridem a civilização. Nós vimos o que está a acontecer para lá, para o Golfo Pérsico,
construções de civilização antiga, milenares, estão sendo destruídas. E esses países nunca fazem parte dessas cimeiras. São geralmente os países agredidos que realizam essas conferências, são geralmente os países agredidos que as Nações Unidas mobiliza para fazer estes encontros. Mas os grandes destruidores da civilização, da paz, nunca aparecem nestes encontros. Então, isto às vezes faz com que este tipo de reuniões, como diz o Dr. Das Neves, apenas para aparecer na fotografia, um exercício. Isto não pode ser um exercício, porque a vida humana é fundamental, a vida humana só Deus que a dá e o homem não tem o direito de tirar por interesses económicos ou quaisquer. Portanto, nós pensamos que esses países deveriam participar nestes encontros e que as Nações Unidas tivessem um pendor que fosse mais rigoroso relativamente a essas questões. Portanto, O problema é exatamente esse, Vilola. São as Nações Unidas, né? E depois também podem comentar que as Nações Unidas estarão a perder algum peso com esta nova ordem esta nova ordem mundial, porque o que eles fazem não é um reflexo, não é como que, portanto, este é um encontro não deliberativo, diga-se de passagem. Sim. Deixa-me só lembrar, em 1996 há um senhor que se chama Samuel Huntington, escreveu uma obra, O Choque das Civilizações, e que disse que, escreveu que as próximas guerras no mundo não seriam por ideologias nem economias, seriam exatamente por conta de choques de civilizações do Oriente ao Ocidente, da África à Europa, seria mais ou menos nesta base. É verdade que este encontro, o encontro desta natureza promovido pelas Nações Unidas, tem o peso que tem, porque até aqui as Nações Unidas são as organizações mais inclusivas do ponto de vista da representatividade dos Estados que fazem parte, quase, a esta altura, quase 200 Estados. Mas, Vila, nós aqui temos um problema. Né? Nós aqui temos um problema que existe até agora, é a questão do islamismo. Olha-se para o Islão como, portanto, não se legaliza, ela está aí, né, mesmo ilegal, não se legaliza porque se olha para eles como fundamentalistas. O próprio Islão, este debate é um debate mais ou menos, eu diria, espicaçado pelo Ocidente, que professa a religião cristã, católica, apostólica e romana, sobretudo. Tem depois a ortodoxa também. Mas e os próprios, as pessoas que professam o Islão, dizem que o Islão não é fundamentalista. Tem esse debate. Dizem que fundamentalistas são as pessoas que levam esta linha de um Islão que é bom, o Islão é paz, o Islão é... Bem, isto é o que se diz publicamente. É verdade que mesmo assim. E é mesmo assim. Pois, quero acreditar que seja mesmo assim. Depois temos o que as pessoas que professam, algumas pessoas, não é a maioria, professam o Islão, têm práticas que atentam, aqui disse o Dr. Domingos das Neves, à personalidade humana, aos direitos fundamentais das pessoas. Esse debate vai continuar, porque o Dr. Domingos das Neves citou o caso de Moçambique, temos aquilo que está a acontecer em Moçambique, em Cabo Delgado, sobretudo, é produto desse choque de civilizações. É verdade que, na questão que me colocou o João Pinto, é verdade que a ONU tem de dar um passo, mas o diálogo não pode ficar ali entre instituições da ONU e governos. Todo mundo também defendeu isso, que deve ser mais inclusivo, mais abrangente, no sentido de trazer outras organizações da sociedade civil para discutirmos esse assunto. João Pinto, nós temos esse problema aqui em Angola. Eu não sei até agora, porque eu nunca ouvi um pronunciamento oficial nesse sentido. O Islão em Angola é legal. Aliás, discutiu-se sobre isso em 1994, mais ou menos. Foi a altura em que tivemos a primeira mesquita aqui no Martes de Tifangondo. Foi uma das exigências do nosso negociador, Elion Blondambey, que era o mediador das Nações Unidas para isso. Foi lá um marco onde se inaugurou, vamos lá, a chegada do Islão em Angola. Sim, é o Islão, tem uma abrangência nacional que hoje não temos como abafar, temos de discutir. Agora, é função do Estado acompanhar
a propagação dessa religião que vai um pouco contra aos costumes que nós herdamos de uma colonização ocidental portuguesa que professa sobretudo o catolicismo. Peço desculpas, João Pinto, mas esta flexibilidade da implementação do Islão em Angola é unilateral. Isto só sucede quando os islamistas vêm para um país, por exemplo, cristão, como é o nosso caso, e eles são aceitos, mas o inverso nem sempre é aplaudido. Nós temos situações em que cidadãos nossos, quando viajam para determinados países muçulmanos, são obrigados a vestirem como as mulheres de lá. Eu lembro-me recentemente, a digníssima primeira-dama, quando esteve na Argélia, ela meteu um véu para ir para a audiência. Mas isto já não acontece quando os muçulmanos vêm para aqui, para os países cristãos. Portanto, nós precisamos de encontrar também um equilíbrio, porque é fundamental que nós defendamos os nossos valores, os valores da nossa cultura, da nossa religiosidade, porque esses nossos valores promovem a paz, o desenvolvimento e o amor ao próximo. Portanto, era esse acréscimo que eu queria fazer, porque nem sempre é recíproco esta receptividade e esta flexibilidade. Chivão, que está bem na muita cabeça. Sim, porque eu corroboro com a ideia do Dr. Ambrósio Lemos. Nós temos que acreditar. Miguel. Miguel Ambrósio. Bom, estou lá a batizar, né? Nós temos que discutir, né? E esse choque de civilizações, né, é necessário e nós não podemos estar submissos a uma outra cultura, né? É bem que se diga que Angola aceitou, né, construiu essa civilização cristã, né? Porque a civilização cristã, no meu ponto de vista, ela é universal, ela aceita todos, sem desprimor, mas do outro lado, às vezes há uma resistência em nos aceitarem como nós somos, né? Então, como dialogar, né? Essa nova ordem, a ONU também pode ser esta ponte de diálogo entre as civilizações, porque não existem civilizações superiores às outras, né? Elas devem conviver. Então, mas para conviver, o homem tem que estar em paz. Volto a dizer, o centro das ações tem que ser o homem, né? Quando o homem está em guerra, ele está sempre com armas, com as armaduras, para defender-se do Islão ou para defender-se de quem quer que seja, as ideologias. Mas se eu tiver um coração de paz, se eu tiver uma educação de qualidade, se eu aceitar as diferenças de pensamentos, de ideologias, eu posso ver, claro, um grande desafio do século XXI é esta. É possível nós convivermos com essas diferentes civilizações? É. Os conflitos são necessários. Eu te digo, os conflitos são um bem, é um património. Existir conflitos, pequenos conflitos, onde devem ser os mediadores. E eu tenho apelado, sinto, que Angola deve criar escolas de mediação de conflitos. Verdadeiros mediadores, não é jurista, verdadeiros mediadores, pacificadores. E falou muito bem o Dr. Lola, do Amblon de Benbeia, né, o grande mediador. Mas nós temos que criar mediadores que conhecem a nossa antropologia filosófica, cultural. Claro, nós temos várias Áfricas, né? Há uma África branca, uma África negra, uma África oriental, uma África islamista, mas nós temos algo em comum. Uma África branca que se auto-exclui de quantas vezes já. Mas ainda assim eles são nossos irmãos. Pois, eles são. E essas diferenças de pensamento, eles têm uma cultura diferente, mas é possível nós convivermos, porque quando nós ultrapassamos essas diferenças, né? Eu tenho dito, né? Nós temos às vezes discussões de infantários, né? Que é a cor da pele, a epiderme, a ideologia da esquerda, da direita, mas não é o homem. Então nós temos que educar o novo homem, né? E o homem novo. E há um livro muito bonito que eu sempre gosto de repetir, do Dom José Manuel Imbamba, Uma Cultura para Mulheres e Homens Novos, né? O Homo Cultus, o Homo Sapiens, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, imago Dei. Se nós aceitarmos que somos imagem e semelhança de Deus, facilmente eu posso respeitar o outro, a opinião e vivermos, porque a paz é um bem bom. O homem é um ser pacífico. É que as circunstâncias que nos encontramos, que nos são adversas, é que nos colocam a fazer guerra, né? O homo lobos, né? Porque o homo lobos, quem constrói somos nós. Por causa da inveja, o ódio, ou melhor, a falta de justiça social faz com que eu alimente o homem mau. Porque se eu tiver a viver bem, luz, água, eu não vou fazer guerra.
Então nós temos que fazer uma justa distribuição para que as pessoas do norte e do sul consigam conviver. Mas é um grande desafio, João Pinto, não é fácil. Mas lá também onde a luz, água, etc., eles têm conflitos internos. Né? Também tem outros problemas, né? Mas os problemas são constantes. Não aceitam os mormons, não aceitam, etc., sempre essa... Não, mas não é só isso, João. Nós vemos aqui temos um caso recente da pouca vergonha da África, que é a África do Sul, não é? Quer dizer, o que está acontecendo Mas na não são África... civilizações, são todas, né? Diga? E não é de civilizações, é? Mas continua. Intercultural, talvez. Também se liga... Toca sempre a civilização. Se liga à civilização. Toca sempre a civilização. Quer dizer, e esse é um grande problema, é isso que o doutor estava a dizer, quer dizer, a pertinência de criar pessoas com capacidades. A África do Sul, que até há bem pouco tempo foi um exemplo de virtude no âmbito daquilo que é a reconciliação, que é a paz, com Mandela, para hoje resvalar numa situação. E isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. São processos que vão se deteriorando até chegar onde se chega. Então, quer dizer, nós temos que ter muita atenção no manter constantemente os equilíbrios sociais, porque isso depois, no fundo, é a mesma questão do radicalismo, dos grupos radicais do Islão. Eles nascem, sobretudo, os tais fundamentalistas, que a razão de ser deles é a pobreza, quer dizer, onde encontram desgraça, miséria, é lá onde conseguem ter espaço para manientar as pessoas e todo o resto. Isso não vais encontrar nos Emirates, por exemplo, não é? Esse radicalismo não encontras. E, no entanto, é um Estado islâmico, não é? Quer dizer, com profissão de fé islâmica, maioritariamente. Todos esses países, o Catar e coisas... São eles que patrocinam esse tipo de... Não. Há grupos... São monarquias do Golfo que patrocinam normalmente há grupos... para propagar o Islão. Há tendências de grupos políticos... Eu acho que mais do Vamos então depois para outro tema. Mais do que realização dessa cimeira, ela deveria aproveitar este encontro para, enfim, projetar o nosso país como um mediador de conflito, de diplomacia, para que possamos atrair investidores que venham cá no nosso país, isto que é fundamental, e desenvolvemos, portanto, o turismo e sermos realmente um país com maior visibilidade a nível internacional. Turismo, né, que é a verdadeira indústria da paz, como dizem. Bem, vamos agora falar, há pouco, oportunidades foi a palavra usada pelo Alcides Chivango, e vamos aqui falar o país está em suspenso. Sim. Jovens estão eufóricos, saber quem vai entrar para a educação, para a saúde e para o interior. Ambrósio, está lançado esses concursos a esses níveis, parece-me que agora lançados, mas exatamente com as balizas bem definidas. Só vai para a educação quem tem uma determinada formação, se calhar será assim também no interior. Na saúde, é claro, na saúde não tem como falhar. Pois, como é que vê estas vagas que existem aqui para esta juventude? Pois, faz muito bem o Governo ter lançado essas vagas. A questão que se coloca é o timing com que essas vagas são colocadas, tendo em conta a população-alvo para estas questões. Bom, mas não vamos discutir isso. E entendo que o Governo tem necessidade de fazer provimento algumas vagas que existem em determinadas repartições, e aqui quero referir-me às novas administrações que foram construídas, as novas, creio que são das 3 províncias que foram construídas, não é? Que precisam de funcionários públicos, e o Governo está a criar precisamente este fator. Agora, aqui uma inovação, que é o facto de os candidatos fazerem concursos via online. Mas também entendo que deveria haver os centros de emprego, deveriam funcionar também nesse domínio. Infelizmente não se fala nesses centros de emprego e tudo se fala em online, mas é importante, porque os centros de emprego têm uma função muito importante nessas questões. Portanto, entendo que
por exemplo, cadastrar pessoas que eventualmente estejam numa espécie de lista de espera, não é? Pois, porque, sim, mas João Pinto, porque é que me refiro, trago aqui a figura do centro de emprego? Porque o centro de emprego, o indivíduo, para além de fazer a inscrição online, ele apresenta-se em pessoa física e, portanto, o avaliador vai poder fazer essa questão. Portanto, porque a postura para ir para a função pública, a qualidade do sujeito é de extrema importância. E a sua avaliação pode iniciar logo a entrada da instituição. Portanto, o avaliador já vai ver como é que ele se apresenta, se é um indivíduo desmaneirado, se tem caráter. Eu posso inscrever-me do ponto de vista eletrónico, mas depois ser um sujeito podre, do ponto de vista moral e do ponto de vista social. Nós vimos aqui no nosso país que muitas pessoas não têm caráter para atenderem o público, não têm educação pública e são pessoas desmaneiradas. Portanto, esta inscrição online pode eventualmente facilitar, embora que concede uma questão de transparência enorme, mas também há aspectos invisíveis, a esse que devem ser salvaguardados, e aqui, por isso que eu defendo essa questão dos centros de emprego. Domingos das Neves, mais empregos, mais pessoas, essas questões da própria avaliação que se pode ter de um candidato, é? Não, a ideia da abertura do concurso público é importante, é interessante para o país. Significa dizer que há necessidade de prover quadros qualificados para os serviços públicos no país. Isto é bom. Mas eu acho que essa questão, o que me preocupa é também a questão, por exemplo, do acesso a ele, que é online. Isto em si, tendo em conta as condições, a precariedade das condições do nosso país, isto em si já cria um mecanismo de exclusão de alguns cidadãos. E é mau que o próprio Estado promova a exclusão dos seus próprios cidadãos. O cidadão pode ir a um cyber, por exemplo? Não, eu acho que o João não conhece Angola. Quer dizer, isto não é bem assim. Em Luanda é fácil. Falar de cyber aqui, mesmo aqui em Luanda, não é tão fácil assim falar de cyber. Para colocar aquilo em PDF, mas se for um revungo... Mas o Domingos das Neves acredita mesmo que, se dizem que o governo é pessoa de bem, vai prejudicar os seus cidadãos dessa maneira? O que estou a fazer é uma constatação, é um facto. Há cidadãos que não têm como aceder a estes processos online. Portanto, você já está a priori a excluí-los. E o Estado não pode fazer isso. O Estado, exatamente como você está a dizer, e é mesmo assim, o Estado, como entidade de direito, não pode ter uma ação, ainda que seja benéfica, mas que depois tenha esses contornos que criam exclusões. E isso não podemos começar a ter isso como normal. Porque são essas coisinhas, o que estávamos a falar há pouco tempo na África do Sul, é exatamente isso, são esses processos, quer dizer, as pessoas, a chamada guetização das pessoas, isto depois explode. E quando explode, cria-se é difícil de controlar. Então, nós temos de ter muitas cautelas ao fazermos esse tipo de processo, a pensar, nós não podemos pensar Angola a partir de Luanda. Não podemos. E mesmo em Luanda, há zonas em que há pessoas que não têm condições de aceder a isso. Devia haver uma coragem em que cada província tomassem as suas iniciativas. Por exemplo, tem essa questão dos centros de emprego, a massificação do centro de emprego. Seria uma possibilidade para atenuar e responder efetivamente essas situações. Por exemplo, se cada município tiver um gabinete que é um centro de emprego, já se pode procurar atenuar isto. Porque é fácil, nós aqui estamos, a linguagem online é normal, não é? Mas há jovens que nunca tocaram num computador e têm o 12º ano de escolaridade. Não é porque não tocaram, porque não têm possibilidades, nunca viram sequer um computador. Chivangolana, Bibala e Nucelas, onde estiveste nos últimos dias. Os jovens conseguem ter essa possibilidade? Eles almejam dominar as tecnologias, mas não têm a internet,
eu fui a Bibala, depois fui ao Virei. A internet é 1G ou 2G, não funciona os 4Gs. É difícil comunicar. Eu temos que sair da Virei para ir para o Namibe comunicar. Veja como é que ele vai conseguir fazer a inscrição. E disse muito bem, o Estado, como ente de bem, não pode discriminar os seus filhos. É um exercício que eu aconselho a usarmos o sistema híbrido. De um lado, o sistema digital, que é positivo, e do outro lado, o sistema, acho que é analógico ou tradicional. Não é? Essa convivência, até nós conseguimos colocar a internet a todo o município, a cada comuna. Mesmo agora, fui aqui ao Celes, que é bem próximo, também não tem internet. É difícil, é muito baixa. Eu visitei um cybercafé, um cyber aqui em Luanda. Está lá, não tem ainda. Há um Gossata, acho que esqueceu. Não tem eletricidade. Aqui em Luanda, e disse para Pedro das Neves, vi uma fila grande, eu queria tirar uma cópia, eu queria escanear um documento. Cheguei lá, mas tem muita gente, o que se passa? Não, estão a fazer o cadastramento. E até 12 horas tinha que ser o FII. E muitos deles iam chorar, queriam pagar gasosa para ter. Então, como viram eu entrar, pediram, mas faz favor, ajuda também. Vamos dar aqui uns 50 mil. 50 mil como? Não, para ver se cadastra o meu nome. Pelo cybercafé, para depois ir para a educação. Veja a humilhação que os nossos irmãos passam. Cá em Luanda, a outra minha ideia é recrutar muito bom. Não basta recrutar pessoas, é preciso colocar pessoas certas. E aí, muito bem. Pessoas certas no lugar certo. A solução, e parabéns, Dr. Ambrósio, trouxe uma grande resposta para mim, os centros de emprego. Eu visitei o centro de emprego de uma das prefeituras lá, lá em Portugal. Eles, obrigatoriamente, têm que dar formação sobre cidadania ao indivíduo que queira trabalhar em Portugal. É obrigatório. Dar formação. E para quê? Porque os centros de emprego, além de oferecerem um emprego para ti, também eles orientam. Orientação e direção. Porque muitos jovens têm sucesso no seu desempenho porque eles não tiveram orientação, não tiveram uma mentoria e não tem alguém que os acompanhe. As nossas instituições não têm essa característica de ter um tutor, né? Porque o tutor é aquele mais velho, que já está há 20 anos na empresa, que tem uma formação pedagógica de acolher os novos colaboradores, os novos cidadãos que querem trabalhar, para colocá-los e ensinar-los como se faz as coisas. Porque um dos problemas nossos é a dificuldade das competências. Nós temos que desenvolver novas competências ao indivíduo. Porque eu posso ser sábio, eu saí da faculdade, do médio, mas não tenho as competências, não é suficiente. Então, as competências vão se adquirindo consoante que um mentor ou tutor. E a Espanha é uma boa referência nisso. Nós podíamos imitar boas coisas. Quer dizer, aqueles mais velhos que estão para a reforma deviam estar na área de formação das empresas, porque todas as empresas, acredito eu, deviam ter um departamento do capital humano. O capital humano é isto, é transformar o recurso humano, que é esse técnico médio, superior, em um capital. Porque as instituições só podem crescer se as pessoas saberem fazer as coisas, porque existem dificuldades nossas de fazer as coisas e depois, se fazem de qualquer forma, deviam fazer bem. E aí eu voltaria a chamar a minha área, que é da área da ética, né? Fazer com ética. Porque não vale a pena entrarmos vários quer dizer, 9 mil vagas para a educação, 6 mil para o serviço de saúde, 7.600. Quem são essas pessoas? Tiveram formação de qualidade específica? Porque nós não queremos número, nós queremos qualidade. Angola... E a quem só queira trabalhar e está a inscrever-se em todos. Não, em todos. Ele nem tem vocação, não tem vocação para aquela área. Não consegui na polícia, então agora vou para a educação. Isso me doeu. Quer dizer, as pessoas vão tentando na AGT, como não na AGT, agora vou para a educação. Não, devia ser o contrário. Na educação devia ser o excelente, o extraordinário. Caso não for aceite na educação, é que devia ir para a AGT ou para as finanças. É meu ponto de vista, porque nós ainda estamos a brincar com a educação. Mas outra coisa, Dr. Chivango, que, por exemplo, para o ensino primário estão a exigir formação no magistério, ou pelo menos nos institutos médios de educação. Sim. E para ensinos com mais exigência, que tenham pedagogia, didática, etc. Correto. Há balizas que foram... Eu sou a favor que os professores do ensino primário devem ser os mais qualificados. Devem ter, além da licenciatura, devem ter uma especialização. Claro, nós não temos certeza que as escolas primárias, né, o magistério são poucos para Angola, né, não consegue. Mas deviam ter uma especialização.
E segundo, os professores do ensino primário deviam ganhar melhor porque eles é que formam esse pensamento crítico, essa massa crítica. Depois, claro, as pessoas com outras formações deviam fazer a agregação pedagógica. E ela deve ser contínua, porque as técnicas de ensino, elas variam, mudam. Eu, professor formado há 10 anos, não vou conseguir dar resposta aos dias de hoje, né? Dizia um grande pedagogo, Carlos de Banho, adeus professor, ok. O professor que não dominar a tecnologia vai, mas onde é que o professor vai aprender a tecnologia se ele não tem computador, não tem energia? Né? Porque a Angola não é só Luanda, né? Há uma Angola profunda que tem lá a casa dos professores, mas não tem internet. Como é que ele vai corrigir o material se ele não tem internet? Quer dizer, o nosso país tem 50 anos de independência, né? Mas nos falta quase tudo. Claro, há uma vontade política, quero parabenizar a política, mas não basta a vontade não é suficiente. Precisamos de pessoas práticas e acredito que o nosso comentário não é para denegrir o que está a ser feito, mas é para estimular a fazer melhor, porque os nossos governantes são excelentes, né? Sua excelência é tomar boas decisões. É excelentíssimo deputado, é apurar. Agora, é excelentíssimo professor, é ensinar bem. Então, o professor é um excelentíssimo. Correto. Né? Vitor, deixa-me só dizer uma coisa, é muito breve, está bem? Se não se importa. Não, que ainda não tenho isso, não. Deixa só aqui o. Sim, é o seguinte, eu começo por dizer o seguinte, generalizado. Nos Estados democráticos, nos Estados de direito primeiro e democrático, até em democracias representativas como é a nossa, existem sistemas de contratação para provimento de lugares na função pública. E o concurso público é excelente, é inclusivo, é abrangente, é o melhor caminho para Estados como o nosso. Celebramos nós, os jovens, eu acho que ao lado do Dr. Chivango somos os mais jovens desta mesa, um pouquinho o João Pinto também. Nós sabemos que isso, eu próprio, isso não acontece, que não acontece há muitos anos em Angola. Sim. No Jornal de Angola, eu sou jornalista há 25 anos. Há 25 anos terá sido o último concurso público de provimento para jornalistas, com prévia qualificação, claro, como jornalista de um curso médio no Instituto Médio de Economia de Luanda. Veja, há 25 anos. Portanto, hoje celebramos, por isso é que vemos toda essa azáfama nas ruas. As pessoas querem entrar para a função pública. Mas parece que inventamos o concurso público para isso. Não. Se somos uma democracia desde 1992, isto devia ser um processo normal. Hoje não estaríamos a estranhar com isso. Eu falei do meu caso. Hoje, por exemplo, E mesmo assim ainda com dúvidas. Exatamente. Nós temos, hoje o problema é, as pessoas entram para a administração. Mesmo a dizerem que aqui não tem como ver, como influenciar, mas eles acham que é preciso. Não, por quê? Porque nós, no lugar dos concursos públicos, colocamos o nepotismo e hoje só mudaram de designação, hoje chama-se links. As pessoas entram para a administração pública por aquilo que hoje mudaram links, fica bem mais chique, né? Soa bem e tal. Eu vou entrar por... Qual é o teu link? Pois, é só como qual é o link. Ou quem te indicou. Quem te indicou. Então, o concurso público é a forma mais abrangente, mais democrática, mas para nós podermos ingressar na função pública. Devia ser normal, agora estamos a olhar isso como se fosse uma prenda que o executivo está a dar às pessoas. Não, não é isso. É uma forma normal. Agora, Quem não gosta de ouvir isso, né? sim, é normal que isso aconteça. Mas é o melhor caminho para a gente colocar as pessoas no lugar certo. A questão do acesso a esses concursos que o Dr. Domingos das Neves levantou faz sentido, sim. Devíamos ser... As duas vias deviam funcionar. A via documental, em algum lugar, num centro de emprego, disse o Dr. Ambrósio, ou via eletrónica, porque a via eletrónica não é só abrir o site e escrever, não. Implica carregar para o site documentos que você tem de ir ao website, Há algum lugar para fazer lugar isso? para carregar aquele documento. Você paga para carregar um registro criminal que você vai tratar na administração, carregar uma foto, carregar um certificado.
requer boa internet, não requer só internet, requer uma boa internet. Você coloca aquilo numa pendrive, depois abre o site, carrega aquele documento e envia. Ontem, neste concurso do Ministério do Interior, houve um caso preocupante que horas depois o Ministério esclareceu. Para você dar seguimento à inscrição era preciso um código de confirmação de 4 dígitos. Não sei se ouviram essa palavra. Sim, sim. Os códigos não chegavam. As pessoas chegavam a determinado passo, depois tinha de receber um código por telemóvel para poder dar sequência ao passo final. Não havia o link. Não havia o retorno desses códigos, não havia o link. Pois então, o Ministério teve de criar um mecanismo tecnológico posterior para eliminar aquela obrigatoriedade de receber o código. Aquilo foi uma azáfama que durou horas, as pessoas estavam a perder, virou depois piada para as redes sociais. Olha, eu tenho o código do Dr. Domingos das Neves, eu conheço o contacto de que eu envio. Portanto, são esses problemas que a internet provoca e que um centro de emprego, como disse o Dr. Miguel Ambrosio, acabaria com isso. Depois eu perfil, gostei muito daquilo que o Dr. Miguel Ambrosio disse, é o perfil do candidato. Via a internet, eu não sei quem é o sujeito, se calhar é um robô, pode ser. Mas pessoalmente eu conheço, não, é aquele veio para determinados lugares na função pública. É preciso mesmo uma certa beleza, né? É preciso ser um pouco bonito. Não pode ter cicatrizes de todo lado Tatuagens. Tatuagens de uma lágrima no olho para poder concorrer a determinados lugares. Portanto, eu saúdo sim que isso esteja a acontecer. Estamos a ter concursos públicos, temos de avançar nesse sentido, como Estado de Direito que somos, mas um alerta sobretudo para a transparência. Eu já vi aqui em Angola, todos nós vivemos nesta sociedade, um concurso público curricular para o provimento de juízes no Tribunal de Contas, ter havido um problema em que afastaram uma das pessoas mais qualificadas desse país, que era uma professora de Finanças Públicas na Faculdade de Direito. Concurso curricular, que é só entregar um documento, não é um concurso de entrevistas e provas. A senhora foi afastada, teve de recorrer ao tribunal, o caso foi parar à Justiça para decidir pela inclusão da senhora. Um concurso público de provimento para juízes. Não ter sido transparente e ter ido parar aos tribunais. Portanto, eu acho que é bom que se façam concursos, mas é bom que os processos sejam transparentes, o processo seja transparente e dar a possibilidade das pessoas que se sentirem lesadas em direitos legalmente prescritos, em interesses legalmente prescritos, poderem recorrer, ir ao tribunal para exigir qualquer vamos lá, direito que julga ter sido violado nesses concursos. Ambrósio, estava... De certa forma, o Dr. Vilola terá ultrapassado algumas questões, mas ainda assim queria aduzir 2 elementos. Nós vimos o Sr. Ministro do Interior a fazer apelos neste sentido e fica-se com a ideia de que o Governo quer desvencilhar-se das acusações de nepotismo e compadria e tudo mais. Mas a gestão da coisa pública, a gestão da administração tem regras. E nós falamos aqui dos centros de emprego precisamente para dar esta vazão. Portanto, o Governo não deve temer que seja acusado de falta de transparência, daquilo que seja. Portanto, o que é fundamental é trabalhar com transparência e com rigor. Portanto, é possível criar oportunidade para aqueles que não têm capacidade de manejar um computador, não é? Mas também sem querer perder de vista essa questão da ligação por via online. Então, é importante que o Governo reveja essa situação para que aqueles angolanos que não têm esta possibilidade, de facto, possam ter também acesso a esse concurso. Que no desespero, Ambrósio, as pessoas não aceitam que qualquer fardado, que qualquer professor vá lá e diga 10 documentos que eu vou fazer chegar ao sítio certo, não é? Porque parece que não é essa coisa. Mas Chivão, queria dizer isso? Sim. Eu fiquei também alarmado. Gostei da atitude do governo, abrir o concurso público, já nos faziam 25 anos, né? Algumas instituições, e há instituições que nunca ocorreram. Desde a independência até hoje nunca existiu um concurso público aberto. Mas por que tanto desejo de ir para a função pública? Eu tenho medo que as pessoas querem função pública para estar lá o nome, para garantir a segurança. Isto é errado.
Nós devíamos mudar o paradigma, essa mentalidade. Nós Já devíamos... não é assim que o Estado não despede. Não despede, né? não despede, não vou ser despedido, vou ter uma garantia, vou ter seguro. Eu tenho medo disto, desse pensamento. Eu sou a favor que o Estado, que as pessoas nem vão para o Estado, vão para a vida privada, porque o segredo do vento dos grandes países é as empresas privadas. É dar input, porque imagina, eu sou formado, licenciado, estou a procurar mais emprego no Estado. Eu devo criar empregos. O Estado deve mudar, deve criar novas sinergias, investir em jovens que têm essas visões do mundo digital, dar crédito para criar suas próprias empresas, porque o Estado, não existe um Estado que consegue suportar a tamanha demanda, né, de necessitados. E eu não sou a favor mesmo, não sou a favor, eu não sou funcionário do Estado, nunca quis ser, e quando tive essa oportunidade eu neguei, porque eu quis desafiar-me. Não? Se eu estudei, fui formado, eu devo mostrar que eu tenho competências e valências fora do Estado. Eu me desafiei e, como diz, né, eu não sou tão jovem assim, né, já são 53 anos de vida e eu consigo ver isto, ver que eu sou bom, eu sou feliz. Há jovens que são carpinteiros, que criam a sua oficina, é que o Estado não ajuda, não ajuda a legalizar, bloqueia. O jovem cria uma empresa, eu próprio crio uma empresa, fecha, bloqueia, exagero, impostos muito altos. O Estado quer diversificar a economia, deve de incentivar novos empreendedores, empresários, fecha e quer abrir concursos. Alguma coisa está mal. Acho que devíamos rever qual é a política do Estado, se o Estado quer mesmo desenvolver ou quer ficar com essa carga pesada, este exército de angolanos só para si. Porque alguma coisa está errada, né? Porque vê-se, por exemplo, nessas feiras, né? Nas filas e nas expos, a quantidade de jovens competentes e com qualidade que fazem aqueles stands, né? Sim. De facto... Mas, o fruto do que é isso? Não sei se lembra, eu tinha dito, nós somos um país que temos aquele pensamento do partido do Estado, né? É o partido que deve dar tudo, que deve criar emprego, é o partido que deve fazer tudo. Até pintar a minha casa, é o partido que tem que fazer, o partido do Estado. Quer dizer, não há uma autonomia, ou melhor, não há uma construção do momento de eu ser autônomo, eu ser próspero, porque nos habituaram assim. E prova disso é este concurso. E as pessoas pensam que eu neste Estado vou ser mais feliz. Não. Existem pessoas que o doutor não gosta de dizer, aquelas pessoas que levam produtos, vendedoras ambulantes, têm um salário no final do mês melhor que um professor universitário. É que se nós ensinamos isso, que nós podemos viver bem, fazendo uma vida, parece simples, transportando produtos do campo, da Gabela, para Luanda, tirar o café, para o Uíge. Esse exercício de concentração traz felicidade e depois traz que é uma autonomia, é uma liberdade. Então nós temos que, esse programa devia ter esse objetivo, devia ter, que é estimular o empreendedorismo, não é? Estimular o empresariado. Claro, precisamos amar os nossos empresários, né? Os empresários também estão a fechar, né? Se nós olharmos o número de empresas que está a fechar e agora está a abrir o concurso público. Nós temos que fazer uma reflexão, eu acho que os nossos juristas, o doutor Vilola, temos que refletir muito bem isso, escrever sobre isto, uma reflexão profunda, por que queremos abrir mais lugares públicos e fechar as empresas que podiam dar renda, porque as empresas privadas é que financiam a economia de Angola, né? Não será porque na função pública a maior parte das pessoas está a chegar já à aposentadoria, talvez seja Sim, também é rejuvenescer um pouco a função pública. Sim, né? Há um processo, como dissemos, concordamos todos aqui, que há muitos anos que não se faziam concursos dessa dimensão. Pode ser que o Estado tenha percebido que há um determinado nível de trabalhadores que precisam ser substituídos. Mas eu não vi, por exemplo, no interior, eu não sei se é para o interior para serem funcionários administrativos apenas, ou se é mesmo para recrutamento, porque outros países, quando vêm a recruta para a polícia, têm assim algumas características, não é? Sim, 1,80 m. Não, nós ainda não estamos nesse estádio de desenvolvimento, por isso exigir mas se isso requer alguém seria... fisicamente bem dotado, não é? Sim, nós também olharmos um pouco para a perspectiva sociológica. Hoje o padrão biológico do cidadão angolano já está acima de 1,60 m. Sim. Comemos mais proteínas, se calhar. Bem, nós estamos quase... Os filhos hoje são mais altos do que nós. Portanto, mudou um pouco o biotipo do cidadão angolano. Sim. Eu queria apenas aduzir algo que o Dr. Chavão levantou sobre o empreendedorismo. Sim. Eu ontem fui a tratar um assunto na administração municipal do Quilomba Quiacha e ao sair de lá deparei-me com 2 jovens e eu fiquei impressionado com a competência técnica desses rapazes.
Eles são, a gente aparentemente parece serem uns mendigos, estão aí na rua sempre, mas têm competências técnicas reais, fabulosas, devem ser aproveitadas. Um dos rapazes a quem eu conversei com ele e eu perguntei-lhe, olha cá, porque é que tu estás aqui, tu não vais na sua terra fazer um empreendimento qualquer? Ele disse, não, eu não vou fazer porque isto não me dá riqueza. E eu disse, olha, se tu fores para o interior, não é? Cultivares algo, esta produção que vais receber é superior àquilo que você está aqui a fazer. Sim, sim. Portanto, a agricultura, se tu venderes uma tonelada de mandioca, né, tu podes inclusive viver durante 6 meses, aquilo que tu estás a fazer aqui. E ele depois ficou assim a refletir, está bem, se calhar até vou pensar nisto. Eu creio que aquilo que o Dr. Chaval disse, é preciso criar incentivos para que as pessoas realmente sejam empreendedoras. Queres fechar esse tema? Não, quer dizer, a ideia é que as pessoas, nós temos que desconstruir a cultura das pessoas, dos cidadãos, passarem a ser mendigos de emprego. Nós temos que criar condições para que as pessoas criem autonomia e se desenvolvam, porque por um lado, esses concursos públicos e coisas são para entrar, para fazer o provimento na função pública, alguém tem que pagar os impostos para poder suportar os salários dessas pessoas. Sim, sim. Então, quer dizer, e isso, o setor privado, ser bem articulado, ajuda o Estado nisto. Quer dizer, nós não podemos, o próprio Estado não pode combater agora aqui as empresas, as iniciativas privadas. Algumas têm algumas irregularidades, mas lá está aquela questão, estávamos a falar do diálogo. É preciso dialogar e perceber o que é que se passa. Sim, sim. E como superar isto. A função do Estado é mesmo isso, ajudar a superar e ir para a frente. Porque quanto mais, ainda que seja uma pequena empresa, e tiver sucesso, for bem sucedida, é menos um peso para o próprio Estado. Então, e a lógica tem que ser essa. Não podemos todos pensar que, porque a grande ambição de entrar na função pública de muita gente é que ali a facilidade de ser corrompido é muito boa e é grande. Quer dizer, esse é o grande sim, porque os salários são parcos. Então, quer dizer, e nós não podemos alimentar esse sonho numa Angola de 2026. Né? Quer dizer, nós temos que procurar outros paradigmas para colocar bases e solidificar esses processos de desenvolvimento que nós começamos em 92 na construção do Estado de Direito e Democrático. Portanto, os concursos são bons, mas devia haver uma abertura de diálogo para se ver qual a melhor saída, não só para os jovens deixarem os celas para vir se inscrever no anda para ser polícia ou professor, Sim. mas que lá onde ele estiver possa, de alguma forma, trabalhar de maneira que possa ganhar a vida e matar a fome. Bem, caros telespectadores, nós vamos para um breve intervalo. Tivemos aqui a falar da terceira Cimeira da Aliança pela Paz e também do concurso público de ingresso na Educação, Saúde e Ministério do Interior. Portanto, daqui a pouco vamos regressar com outros temas. Fique connosco, continue com a TPA. Conversas ao centro de Angola. Sou Gaspar Sebastião Francisco Cristóvão, docente universitário. Sou o próximo convidado do programa Conversas ao Centro de Angola. Não percam. Este sábado, espero por si. Na TPA Notícias, informação de primeira. Caros profissionais e parceiros da aviação civil angolana,
Entre os dias 21 e 23 de julho, Angola tem a honra de acolher, em Luanda, a Cimeira Global da Organização da Aviação Civil Internacional sobre o Género na Aviação 2026. Trata-se de um momento importante para o nosso setor e para o país, que reunirá responsáveis governamentais, autoridades reguladoras, especialistas, académicos e profissionais da aviação provenientes de várias partes do mundo para refletir sobre o futuro do capital humano nesta indústria. A aviação do futuro depende cada vez mais da capacidade de atrair, formar e desenvolver e valorizar talento. Esse é o desafio global, mas é também uma responsabilidade que devemos assumir a nível nacional, criando condições para que mais pessoas possam construir carreiras de excelência e contribuir para o crescimento sustentável deste setor. Nos últimos anos, Angola tem vindo a promover uma profunda modernização na sua aviação civil, através do reforço institucional, da atualização do quadro regulatório, da aposta na qualificação dos profissionais e da adoção das melhores práticas internacionais. Este percurso só foi possível graças ao empenho e à dedicação dos homens e mulheres que trabalham diariamente nas autoridades aeronáuticas, nos aeroportos, nas companhias aéreas, nas escolas de formação e em todas as organizações que integram o ecossistema da aviação nacional. A realização desta cimeira deve, por isso, ser encarada como uma oportunidade de participação, de partilha de conhecimento e de reforço das ligações entre os diferentes atores do setor. Convido a todos os profissionais, instituições e parceiros da aviação civil a associarem-se a esta iniciativa e a contribuírem ativamente para o sucesso de um evento que ficará marcado na história da nossa aviação. Mais do que discutir os desafios do presente, estaremos a ajudar a preparar as próximas gerações de profissionais e líderes que assegurarão o desenvolvimento e a competitividade do setor nas próximas décadas. Conto com o empenho e a participação de todos para fazermos desta cimeira um momento de afirmação, aprendizagem e construção do futuro da aviação angolana. Conto com todos vós em julho de 2026. Brevemente, Luanda será palco do maior encontro africano sobre economia azul, inovação, sustentabilidade e oportunidades para o futuro do continente. Africa Blue Economic Week 2026. O futuro da África nasce no oceano. Governo de Angola. Milhares de bilhetes de identidade já foram emitidos, mas muitos cidadãos ainda não levantaram. O bilhete de identidade é mais do que um documento. É a chave para o emprego, para os estudos, para abrir conta bancária, viajar, conduzir um veículo motorizado. É o documento fundamental para exerceres plenamente a tua cidadania. Eu já levantei. Com o bilhete de identidade, tudo ficou mais fácil. Se já solicitaste a emissão do teu bilhete de identidade, não espera mais. Dirija-te ao ponto onde trataste e levanta já o teu documento. Sou cidadão. Meu bilhete, minha identidade. Levanta o teu bilhete de identidade. Angola conta contigo. Governo de Angola. Ora viva, caros amigos, estamos de volta. Já falamos da Cimeira da Paz, já falamos de concursos públicos. Tudo isso requer dinheiro. Dinheiro que tem que estar. Chivango, contávamos uma história muito interessante do dinheiro. Do dinheiro. Bem, mas vamos falar aqui da moeda chinesa nas reservas obrigatórias. Como sabe, o Banco Nacional de Angola autorizou os bancos comerciais
a utilizarem o renminbi, é assim que é conhecido, o yuan chinês, para constituir as reservas obrigatórias em moeda estrangeira, pois a moeda chinesa junta-se assim ao dólar norte-americano, ao euro e ao euro, claro, na Europa, e ao rand sul-africano. Isto nunca vais regulamentar. Para já, Domingos das Neves, o que é que ressalta a vista, olhando para este projeto? Eu acho que sim, faz todo sentido. Nós temos as nossas relações comerciais com a China são excelentes, temos uma comunidade empresarial chinesa muito grande em Angola. O inverso não é o mesmo, mas eu acho que tendo presente este aspecto aqui, faz todo sentido que haja necessidade de transações financeiras e a moeda chinesa, nesse caso, até para a satisfação do empresariado chinês aqui em Angola e se calhar facilitar a vida nas suas transações, faz todo sentido que essa decisão venha a exercício, porque pronto, nós não temos uma moeda estrangeira exclusiva, não é? É verdade que o dólar e o euro têm a supremacia, mas hoje vamos vendo mercados como o chinês, que vão invadindo, no melhor sentido da palavra possível, o mundo, e faz, no meu ponto de vista, muito sentido ter que começar a utilizar Angola, no caso, por causa da presença e do interesse do próprio Estado angolano, do Estado e dos agentes comerciais angolanos para com o mercado chinês, fazer uso da moeda chinesa. Facilitando também, inclusive, para quem viaja naquele avião, né, naquele voo que foi inaugurado, leva já o yuan. Chivango, portanto, nós estamos aqui, saudades daquele tempo em que no ATM saía o real, saía o real, o rand e o dólar. Sim. Foram bons, pareciam ser bons tempos, né? Mas também temos algumas lembranças amargas, né? A minha visão, o dinheiro é energia, dinheiro é força. E quando a energia e a força circulam no mercado, pode criar desequilíbrios fortes. Claro, eu não sou a favor que devemos ter o monopólio do dólar, devemos ter várias moedas, da diversificação, né, das moedas. Mas por que o dólar se mantém forte e firme? Por causa da sua segurança. O petróleo, só isso. Também o petróleo é a segurança. É só isso. Nós temos visto que a máfia chinesa, ela é forte. E temos reclamado aqui em Angola. A proliferação de certos canais. Com esta liberdade do Yang, não haverá mais fragilidade no nosso mercado. É algo para refletirmos. Eu não sou nada contra os chineses, sou a favor dos chineses, sou a favor de todos, mas é a segurança desta moeda circular no nosso mercado. Pode ser um risco para a nossa própria economia. Todas as coisas boas têm dois lados, o lado bom e o lado mau. Então nós temos que ver isto, a segurança. Porque eu lembro-me que houve um tempo que nas ruas de Luanda, não sei se agora continua, as pessoas ficavam com dólar. Mas aqueles dólares eram controlados, depois muitos deles tiveram que pedir e Angola ficou suspensa em adquirir né, a moeda porque o nosso dinheiro parou em sítios que não devia estar. Determinadas séries. Porque veja, a segurança do dólar. O dólar é um dinheiro muito seguro, quer que se diga. Também o euro. Eu não sei muito sobre a moeda chinesa, então era para nós refletirmos aí os nossos economistas, juristas, porque há presentes envenenados. Eu sou daqueles que sou otimistas, mas eu tenho medo com a introdução de certas coisas novas que tiveram resultados negativos noutras latitudes. Então, esse é o meu receio e gostaria de refletirmos nós, angolanos, sobre isto. Não é só um presente, há presentes envenenados. Vilola, talvez trabalhar só um minuto. Trabalhar-se também no fortalecimento do Kwanza para que possa ter um grande equilíbrio, não é? Sim, eu gostaria primeiro de ir ao conceito, o que são reservas mínimas obrigatórias. Reservas mínimas obrigatórias são rácios que os bancos de segunda linha, os bancos comerciais, têm de ter nas contas que têm no Banco Nacional de Angola. É só isso. Para quê? Para que no final do dia cumpram determinadas percentagens
para o sistema financeiro funcionar. Não é um dinheiro de mão, não é liquidez primária física. Ou seja, todos os bancos comerciais têm uma conta no Banco Nacional de Angola. E nesta conta que eles têm, eles são obrigados a ter determinado valor diário. E este valor é em kwanza, é em dólar e agora também em yuan ou renminbi, como é conhecido originalmente o nome. Isto é para garantir a eficácia do sistema monetário. Isto é dentro só dos bancos na relação com os outros bancos. Mas ele, quando diz aqui que esta medida permite aos bancos comerciais no mercado nacional usar ativos denominados na moeda chinesa para cumprir as exigências do regulador. É exatamente isso. O objetivo do Banco Central também é diversificar as moedas utilizadas no sistema financeiro. Exatamente. Qual é a relação que esta reserva mínima obrigatória tem no mercado, no sistema financeiro? Tem uma relação muito direta com o crédito. Porque quando a reserva mínima obrigatória é muito alta, há maior oferta de moeda. Quando é muito baixa, a menor oferta de moeda gera inflação. Tem esta relação. Esta semana, a Comissão para a Política Económica, a Comissão para a Política Monetária do Banco Nacional de Angola, que é um dos instrumentos de política monetária que nós criamos nos últimos anos, esteve reunida em Malange e fez essa decisão, vem no quadro de 3 outras taxas tomadas no mesmo sentido. Baixou a taxa básica de juros, que é a taxa vulgarmente conhecida como taxa BNA, para 15%. Baixou também a Luibor, que é a taxa de cedência de liquidez. Os bancos entre si cedem liquidez e esta tem uma relação direta com a reserva mínima obrigatória, porque quando um banco tiverem dificuldades de cumprir esses rácios da reserva mínima obrigatória, tem de ir a um outro banco, liga, olha, eu preciso que me emprestes X para cumprir os mínimos que o Banco Nacional de Angola exige. E esse banco cede, mas depois paga uma percentagem. Essa percentagem é que nós chamamos de Luibor, que vem desculpa, o nosso mercado é muito informal. Isso não vai afetar? Não, isto é entre bancos, é no mercado. Não vai, o mercado não, isto não tem nada a ver aqui para fora entre nós, agentes económicos não bancários, que são empresas e famílias. Portanto, baixou a taxa básica de juros, a taxa BNA, baixou a Luibor, esta, e baixou também a taxa de absorção de liquidez, essas 3 decisões. Eu celebro esta decisão, eu estudei, a minha especialidade no direito é jurídico-económica, estudamos estes fenómenos. Eu celebro 2 coisas. Primeiro, a estranheza que tem neste anúncio, pelos números, porque cada uma dessas 3 taxas baixaram 2%. 2%. E por que eu estranho? Porque durante muitos anos, quer a taxa BNA, quer a Luibor, quer a taxa de absorção de liquidez, não baixavam assim tantos. A economia, 0,5% é muito. Agora, baixar 2,5%, eu acho um pouco estranho, mas estranho no bom sentido. É bom que se tenha percebido que essas taxas estavam muito altas. E também reviu num dígito, possivelmente a dezembro, a própria inflação. Né? Exatamente, vai baixar para 8,75%. Portanto, é muito bom que esses números agora estejam a ser divulgados na perspectiva da redução, porque, veja, a relação que tem, por exemplo, a taxa básica de juros tem a ver com o crédito. Se o João Pinto for a um banco comercial pedir um adiantamento de salário, um crédito de salário, vai perceber que a taxa de juro que pagar por este crédito é muito elevada. Por que é muito elevada? Porque o Banco Nacional de Angola tem uma taxa básica de juros que é também muito elevada. O Banco Comercial paga ao Banco Central e o Banco Central consegue, baixando a taxa básica de juros. Os bancos comerciais vão ser obrigados a baixar também as taxas de juros do crédito que concedem às famílias e empresas. É muito bom estar tudo a baixar, é importante que isso aconteça, porque as famílias, nós, os trabalhadores, funcionamos com crédito. O salário não cobre no mês todos os projetos que temos sempre de recorrer à banca e se os juros, as taxas de juros forem muito elevadas, nós não contraímos os créditos. Os bancos funcionam com os créditos, o banco não funciona com o capital dos donos dos bancos, os bancos funcionam
quando têm lucros quando cedem créditos. Cedendo crédito. Doutor Vilola, isso é o ideal, mas não é o real, né, doutor Vilola, né? Porque há coisas, às vezes, né, a ciência, eu respeito muito a ciência, mas real, nós temos recebido créditos, as famílias têm recebido créditos, as empresas de créditos, na verdade, isso acontece na nossa realidade. Os créditos são nos bancos agora. Não, mas a banca, os empresários dizem, o mensageiro, dizem que têm dificuldades em receber créditos, são os empresários angolanos. As famílias angolanas têm reclamado, os funcionários que não conseguem crédito, é muita burocracia. Sim, por conta das exigências que os bancos fazem. Não, porque nos convém. Não convém. Os bancos comerciais. Porque não convém, porque eles têm, há outros ganhos que eles têm, porque dando crédito eles acham que é difícil o acesso à retribuição. Isso é o que dizem os empresários. Sim, né? Mas agora com o baixar dessas 3 taxas fundamentais que regulam o crédito de forma direta, a taxa BNA indireta, as outras taxas, vamos esperar que também esses bancos comerciais, os bancos de segunda linha, baixem as taxas de juros. Também, né? Sim, baixem as taxas de juros, depois vamos dar um tempo para ver se conseguimos. Eu, por exemplo, estou há mais de 2 anos, 3, 4, que não vou ao banco em busca de um crédito porque as taxas de juros são assassinas. São assassinas para... Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Ambrósio, homem de negócios, diga lá. Pois, João Pinto, há 2 notas importantes neste sentido. É que a tendência mundial aponta precisamente para uma maior diversificação na moeda utilizada nas transações internacionais. Portanto, a inclusão da moeda chinesa nas reservas obrigatórias reflete precisamente o crescimento da relação económica entre Angola e a República Popular da China. Porque isto vai fazer com que haja uma diversificação dos ativos da moeda estrangeira, não é? Vai reduzir a dependência exclusiva com o dólar, mas isto não significa que haverá uma eliminação da forte preferência pelo dólar. O dólar vai continuar, mas o que é de realçar nesta questão toda, nesta medida, é o facto de que essas operações vão facilitar de que maneira os agentes comerciais, como disse o Dr. Das Neves, entre os empresários chineses e os empresários angolanos. Como sabe, a China tem tido uma preponderância tremenda na nossa economia e isto é bom e pronto, vamos lá ver se essas coisas acontecem. Portanto, isto também vai criar com que os chineses possam vir com um maior fluxo de interesse para a nossa economia e nós precisamos, aliás, temos estado a constatar que as empresas chinesas têm sido, em termos numéricos, os mais que investem em Angola. Nós basta vermos aqui na autoestrada, vemos o investimento chinês no setor. Agora, precisamos de que este investimento chinês não se concretize apenas no setor do comércio, da vinda de produtos feitos na China. Precisamos que os chineses façam aqui os produtos aqui em Angola. E para isto, aqui a política, o nosso governo é que deverá definir para que os empresários chineses venham cá e façam aqui as coisas. Em vez de comprarmos a roupa lá na China, que façam aqui a roupa. Nós temos, creio que, 2 unidades têxteis aqui em Angola, não é? E que estão praticamente, não se conhece bem o que eles fazem. Nós temos a possibilidade de desenvolver a agricultura do algodão, pouco ou nada se faz. Portanto, temos um conjunto de oportunidades que este país oferece em cada canto e que precisam ser realizados. Então, com esta diversificação de yuan para as transações económicas, vai certamente beneficiar e de que maneira a nossa economia. Por isso, esteve bem o Sr. Governador do Banco. A única situação que me deixa preocupado é o anúncio portanto, o timing do anúncio desta medida, por causa das ficções geopolíticas. Nós vimos que um dos grandes problemas que está a ocorrer aqui no Golfo Pérsico é precisamente por causa dessa questão, da defesa do dólar, por causa do petróleo. O confronto entre o mundo unipolar e Exatamente. o multipolar. E quem tem o domínio do SWIFT quer manter, não quer concorrência. É outra notícia também desta semana, João Pinto. Há 2 bancos comerciais nacionais que querem um SWIFT chinês com o yuan também. Pois, e tendo em conta que os americanos agora estão a lutar com o Brasil por causa do PIX. Exatamente. Porque aquilo não passa pelo Finta SWIFT internacional. Finta, entre aspas. Exatamente. Porque já faz o PIX da China para o Brasil, né? devido aos BRICS. Sem passar por Nova Iorque. Pois, onde está a reserva federal. E isto não agrada muito a alguns, os tradicionais,
tradicionais, quer os europeus como da América do Norte. Então precisamos ter relativas cautelas em relação a isso. Peço desculpa o plenário, a redundância, mas que é uma questão que o banco equacionou e fez muito bem. Portanto, precisamos fazer um trabalho diplomático neste sentido para que esta nossa medida não crie uma reação negativa para os nossos tradicionais provedores neste sentido, porque sabe, país que Angola é um país produtor de petróleo e está aqui no oeste do Oceano Atlântico, e então isto faz com que haja muita cobiça desse território. Aliás, nós somos um país bastante escrutinado a nível internacional e precisamos ter um pouco de cautela quando anunciamos esse tipo de medidas, para que essas medidas não se tornem contra nós, contra os nossos interesses, porque nós precisamos diversificar a nossa economia e a diversificação da economia do país deve ser feita com vários atores, quer os asiáticos, os europeus, os americanos, e precisamos fazer entender que essa nossa opção de utilizarmos a moeda chinesa não vai, de certa maneira, desagradar os americanos ou os europeus. Nesse tem medo. O Miguel está preocupado com a segurança. Então é muito importante que isto aconteça, não é? Porque nós, há bocado, no primeiro tema, falámos há muitos países civilizados que agridem a civilização e então precisamos pensar um pouco neste sentido. Está a perceber? Bem, mas isso aqui, do ponto de vista daquilo que pode ser a dinâmica económica, pode chegar a um ponto em que até haja mais renminbis do que dólares, né? Se calhar. Ou há um o banco sabe nivelar. O Banco Nacional de Angola sabe. O Banco Nacional de Angola tem instrumentos que regulam. Um dos instrumentos é a massa monetária, a M1. O Banco Nacional de Angola sabe no final do dia quanto é que cada um de nós movimenta no mercado monetário. Há lá uma operação, agora com recurso aos computadores, que calcula a massa monetária, que é aquele dinheiro que circula num dia na economia angolana. Portanto, é só aplicar esses instrumentos para não permitir que vá acima dos rácios determinados e evitar, por exemplo, a inflação. Se existe isso, se existem essas políticas todas de controle, quer dizer que o mártir tem os dias contados. Bem, atenção que o informal, o mercado negro, a história dos mercados negros vem da Roma Antiga, portanto, nenhuma economia mas o descontrole combate o mercado negro. Mas o descontrole com que existe na questão da moeda tem que haver? Sim, tem poderes de polícia, tem políticas de repressão para esses fenómenos marginais. O mártir só existe porque há uma permissibilidade das autoridades. É um mercado negro, sim. Há uma permissibilidade das autoridades. Todos sabem onde é, mas ninguém lá vai. É como a Sibéria, né? Pois, é o meu receio, né? Que eu estava a dizer, o mercado negro, né? Esse mercado negro. E não é negro, não devia ser negro, né? Do meu ponto de vista, devíamos outro nome. Eu sou contra essa visão. Clandestino. Porque o mercado negro, isso depois começa a ter uma discriminação racial. Eu sei que neste tipo eu não gosto muito porque mercado negro, velha negra, não, nós tínhamos que mudar. Mercado clandestino. Falam de elefantes brancos. Sim. Pronto. Não, mas veja, a conotação, mercado branco, elefante branco é sempre no positivo, na elevação. Não. Elefante branco. São boas notícias, sobretudo a acrescentar a notícia que já abordamos aqui sobre o regresso da TAG a uma das cidades económicas mais importantes da Ásia, do sudoeste asiático, que é o regresso da TAG, da nossa companhia de bandeira, à China, com todas essas políticas que mexem no dinheiro que os agentes económicos vão poder transacionar, são sempre positivas. Okay. Sim, eu acho que não tem, é um assunto que não tem volta a dar, porque o facto real e concreto é que há uma grande presença chinesa no nosso mercado e Angola tem um grande interesse no mercado chinês, então o uso da moeda chinesa não... Juntar o útil ao agradável. Sim, facilita. Perdão, bem. Tem então moeda chinesa nas reservas obrigatórias. Mais uma vez vamos abordar essa questão do registro eleitoral oficioso.
e também a universalização do bilhete de identidade. Doutor Chivango, é um processo que está a correr, vemos o Ministro da Administração do Território andar pelo país, ver como é que estão a funcionar os BUAPs, etc. E ainda até até março do próximo ano, há muito que se diga. Há muito que se diga, não é? Portanto, sim. Nas calmas, levam os angolanos fazer a prova de vida. É um ato de cidadania, acima de tudo, né? Se confere um direito do cidadão, que é participar da vida política e eleitoral. Porque, no meu ponto de vista, as eleições, a democracia, não é só no dia do voto. Há um processo que é feito, como agora, a educação cívica eleitoral, a participação do voto, porque nós temos que ter consciência, ou melhor, promover uma consciência do meu ato de votar. E um deles está registrado. Né? E há um processo de civilização também, de civilização, porque a cultura do voto, da democracia, ela tem esse comportamento, né? É o participar, né? O povo participa, mas isso exige o quê? Exige transparência. Não podemos ver este ato do eleitoral como um ato político, apenas político, e político partidário, não. É um político de cidadania. E os atores são todos nós chamados a participar. E eu acredito que está-se a fazer muito bem, mas exige mais transparência. Também vamos precisar da tecnologia. O século XXI, feliz ou infelizmente, é o século da tecnologia. E os países que não investirem na tecnologia, para os seus cidadãos, sobretudo, estarão atrasados, porque há processos que podiam ser mais confortáveis, que nós estamos a meter pessoas nas filas, porque o que eu detesto, desculpa a palavra, detestar, é filas. Nós amamos filas. Fila para pão, fila para arroz, fila para água, fila para até combustível, para o banco. E essa cultura da fila parece que é para denegrir a pessoa humana. Bicha, como antigamente. Bichas. Mas essa é bicha, eu nunca gostei das bichas, eu não gosto mesmo das bichas. Me fazem mal. E às vezes é desnecessário, né? Tu vais a um sítio, é bicha, vais a um sítio, e às vezes é um ato cívico, você quer participar, mas você desiste por causa daquela burocracia extrema que as tecnologias podiam arrastar, mas nós gostamos. E para contar, há pessoas que parece que gostam de ver os outros na bicha. Sentem-se confortáveis. E isso rouba tempo, o tempo fuge, né? O tempo foge. Mas nós gostamos de roubar o tempo das pessoas. Das 8 até as 12, na bicha, à espera de um documento simples. Até já havia mesmo, e fica. Mesmo nos consulados lá fora, fazia-se tudo para ter uma bicha. Uma bicha. Então, eu sou contra isto e acho que vamos ter que ter mudança de paradigma. Os nossos dirigentes têm que encontrar formas de facilitar as pessoas, porque 1 hora numa bicha, numa fila, é um tempo perdido. A economia perde. Vamos ter que acreditar que é um passo, é um dever de cidadania, né? Porque na Civitas, né? Onde há direitos e deveres, eu devo participar na democracia, sabendo escolher, né, os nossos futuros dirigentes, né? Falámos num discurso o perfil, né? Quem é o perfil dos deputados? Qual é o perfil do eleitor, né? Qual é o perfil dos angolanos, né? Quem é que vai votar? Nós não sabemos quem vai votar, né? No Sul, como é que as pessoas votam? Existem estudos. No Norte, na capital, como é que se vota? Né? Qual é o perfil que vai votar? Então, este registro, também podíamos começar já a fazer grandes estudos sobre o registro eleitoral, né? Sobre a pessoa, sobre o angolano, porque nós fizemos poucos estudos, né? Realizamos poucos estudos. Nós gostamos tudo da massa, né? Não, porque é massa. A CNE também não divulga dados que permitam investigar os estudos. Tipos de estudos. Pois, temos poucos estudos e esse exercício... E para fazer esse estudo tem que ter financiamento. Financiamento, crédito. Isso não se faz. E eu quero parabenizar os angolanos que têm feito estudos e publicados, né? Claro, agora é mais nos jornais, jornais digitais, mas esses estudos deviam ser lidos e também às vezes os nossos especialistas escrevem artigos, não dão ao público, porque são muito técnicos. Eu quero parabenizar o Dr. Vilola, que escreve sobre a matéria, mas as pessoas pouco conhecem, né? Essa linguagem técnica. Eu gostei, eu aprendi, foi uma aula hoje comigo, mas é muito técnica, não temos que desconstruir. Há uma linguagem muito ocidental, muito académica, literária, que temos que desconstruir
para que os angolanos também saibam, chama-se inclusão econômica. Okay. Afinal, o que é isso de dinheiro, massa monetária? E acredito que a TPA tem esse papel, né, que é transformar a informação em algo formativo. Agora que falou dos estudos, muitas vezes pessoas assim que fazem esses estudos e depois apresentam, há sempre alguém mais inteligente que quer descredibilizar, né? Sim, põe sempre a descredibilizar. Mas vamos falar lá do registro. O registro oficial, sim. O ministro está em Cabinda. Aliás, Cabinda essa semana teve... Hoje vai ao Cunene. Hoje vai ao Cunene. Cabinda ou Cunene? Está a reconstruir a máxima. A máxima, Cabinda ou Cunene. Pois, Cabinda, aliás, essa semana teve visitas de dignitários. Teve um grupo de embaixadores também, 6 embaixadores que estiveram em Cabinda a trabalhar. É muito bom que o ministro vá ao terreno constatar, in loco, pelos próprios olhos, o que é que está a ser feito para permitir que as pessoas façam a atualização do registro com o mínimo de burocracia, com o mínimo de filas. Eu gosto das filas. Gosta? Sim, mas nós temos o nosso problema, nós temos um trauma das filas do comunismo. Do comunismo, da bicha. Na Europa eu já fui ofendido, entre aspas, quando olharam para mim, eu passei uma fila, foi em França, em Paris, e eu não percebi que as pessoas que estavam ali, mais velhas do que eu, precisavam do mesmo que eu, chegar ao balcão e obter um medicamento. E a senhorita, baixou os óculos, olha, estás a ver aqueles senhores aí, queriam o mesmo que tu, mas olha como é que eles são organizados. O senhor tem de ir ali, portanto, há um mecanismo tradicional que é a fila, quando não é possível o eletrónico, a tecnologia. Sim. Que é aquela tirar um papelito e sair. Quando isso não é possível, temos mesmo de recuar àquele processo. Pronto, o ministro está em Cabinda, esteve em Cabinda, veio ao Cunene. É muito bom que vá no terreno, porque uma coisa são os pronunciamentos oficiais dos responsáveis dos BUAPs, de que a situação está a correr tal como previsto. Isto é um pronunciamento de alguém que foi nomeado para estar num lugar e que podemos interpretar nesse sentido que era agradar quem o colocou naquele lugar. Mas se perguntar a uma pessoa que por uma hora está ali à espera que faça o registro, é frustrante, porque hoje nós vivemos com o tempo. O nosso dia a dia é calculado ao tempo que temos, desde o momento em que nos levantamos até o momento em que nos vamos deitar. Em Cabinda, porque Cabinda é, seguramente, se olharmos para os dados do último censo, é das províncias com menos população comparadas, se calhar, a outras realidades, embora do ponto de vista estatístico, para o lugar e o espaço tenha muita gente. É bom que tenha começado em Cabinda, porque aqui mesmo em Luanda, hoje ou esta semana, para se fazer, nós não medimos esses tempos, esses timings, para se fazer a atualização do registro para quem já fez. Quem fez sabe que gastou no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora para estar numa fila nos centros urbanos, que é a realidade que eu conheço do dia a dia. Não sei como é Cabinda, seguramente deve ser menos tempo do que Luanda, tem menos gente, mas é bom que o ministro vá ver os BUAPs a nível do país e tal como o ministro anunciou, decidir os passos a seguir no sentido de resolver os problemas que estão a ser registrados no início, que é ir ao encontro do cidadão ao invés de ser passivo, esperar que os cidadãos vão e só ao encontro dos serviços colocados à sua disposição para fazer o registro eleitoral. Além disso, tem carros novos, né? Pretende ser a coisa, se formos rigorosos, os números a alcançar até 2027 para mapear as assembleias de voto são 16.707.455 cidadãos. Pois é muita gente, de facto, mas... Ao ritmo que está a andar, pode chegar. Pois, é um ritmo muito preocupante e já vou dizer porquê. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns jovens e verifico que há uma percepção de pouca motivação dos jovens irem às filas, aderirem a este processo cívico.
e isto preocupa-me bastante. A argumentação que eles apresentam é de que isto não vai mudar nada, as coisas vão manter como estão. Então os jovens preferem fazer os seus negócios. Então é preciso que a nível da mídia digital ou não, ou tradicional, se comece a falar dessa importância. Precisamente. E outros alegam o facto, eu estou preocupado, eu tenho que tratar da minha vida, tenho que tratar da minha vida económica e por isso não vou perder tempo, as pessoas ficam por lá muito tempo. E o outro aspecto é o facto de alguns atendedores desse web não terem aquela educação, por vezes, em tratar as pessoas que lá vão para precisamente registrar. Eu ontem fui a uma demonstração, não aquela que eu fiz referência, uma outra, no extremo norte da cidade de Luanda, não vou especificar, e encontrei um apanhado de gente, pessoas aí sentadas já há muito tempo para registarem-se. Portanto, entendo que o governo deveria criar mecanismos de mobilização mais assertivas, porque as pessoas realmente não estão muito motivadas para fazer um registro. Aliás, basta ver o número que o Sr. Ministro levantou fora de 300 mil, não é? 300 mil para um universo de quase 17 milhões, tendo em conta o tempo já lá vão, em que isso iniciou, creio que foi um mês e tal, não é nada, isso nem sequer. Então, 400, temos que refletir um pouco sobre isto, porque tudo isto tem a ver com o modo de vida económica das pessoas. Quando as pessoas veem que a sua situação económica não melhora eleições após eleições, há este divórcio com este ato cívico, então, mas que é de extrema importância para os cidadãos. Por isso, nesta mesa, nesta conversa que vamos tendo aos sábados, quero lançar um apelo a todos os cidadãos. Independentemente da condição em que estiveres a viver, é fundamental que vá aos centros de registro para depois teres a oportunidade e com o voto poderes melhorar, fazer com que as coisas melhorem, não é? Votares para o candidato da sua preferência para que as coisas não se mantenham. Agora, se não fores fazer o registro, certamente que não vais poder fazer. Estás a fazer já também uma coisa? Não. Então, é preciso incentivar as pessoas que vão para lá, independentemente da condição em que estiveres a viver. 634 BOAPs, 10.747 brigadistas, são os números que existem. Quando falamos disso, o Domingos das Neves também gosta de colocar a questão do BI, né? E aqui temos também essa parte do bilhete de identidade. Aliás, quando eu passava aqui próximo, aqui no Quilamba, no sítio lá no registro, uma enchente enorme, quer dizer, as pessoas continuam ainda a chegar de madrugada e não conseguirem tratar o bilhete de identidade. Pese embora, diga-se, mesmo com todo o esforço, com tudo aquilo, a intenção de desenvolver que tem o próprio Executivo nessa questão. Olha, costuma-se dizer que de boas intenções até o inferno deve estar cheio. Então, eu acho que nós precisamos... Eu não gosto de ser ceticista, mas eu penso que essas coisas... há pouco tempo estamos a falar de estudos. Há atitudes comportamentais que são previsíveis. Podia-se fazer um estudo antecipado de que, por exemplo, as pessoas para irem fazer esse registro oficioso, no mínimo vai-se levar por média 1 hora de tempo. Então, nós precisamos criar outros mecanismos. Desculpe, 1 hora sem contar o tempo da viagem. Pois. Da viagem até o... Queria ser mais generoso. Sim. Então, e a partir dali, individuar mecanismos. Nós já, numa das conversas aqui, estávamos a falar, tínhamos sugerido até criar, fazer tablets, não é? Ir ao encontro das pessoas para esse registro, porque, se não de outra maneira, eu acho que se calhar é mesmo essa reunião de multidões é feita de propositado para as pessoas se desincentivarem a não irem. Epá, isso está muito cheio, eu não suporto isso. Epá, isso deixa lá para... Então, quer dizer, isso às vezes tenho a tentação de pensar que essas coisas, esses mecanismos são mesmo propositados para isto.
E tem que me convencer o contrário. E convencer o contrário é criar facilidades às pessoas para isto. Então, porque, de outra maneira, não consigo perceber. O Estado não tem meios para conseguir tablets. Porque essas visitas do Sr. Ministro a essas províncias, ele, quando lá vai, ele vai encontrar tudo bem organizadinho. Então, e é normal que assim seja, a menos que não vá disfarçado, né? Essa é outra coisa. Mas, se há uma visita programada do Sr. Ministro para uma determinada zona, as pessoas vão se organizar do melhor modo possível. E ele vai lá, vai encontrar a melhor organização possível. E uma outra maneira de detectar irregularidades, insuficiências, se calhar, é ter um número aberto, ou um correio eletrônico aberto, em que as pessoas não precisam se identificar. E dizem, olha, no web tal, na zona tal, há uma situação assim, as pessoas, o atendimento é muito lento. Quer dizer, essas denúncias que podem ajudar depois a criar verificações. Mas agora sim, nesses moldes, é claro que as pessoas... Eu, ao ouvir isso, eu não se já sei que isso vai me tomar mais de 1 hora de tempo, eu não vou. Não consigo ir, não consigo estar de pé num lugar à espera de uma coisa como essas, que é tão simples de se fazer. Quer dizer, começa a ser irracional e nós temos que começar a ser mais racionais para isto. E a racionalidade nos obriga a sermos pragmáticos também. Quer dizer, isso não é... nós gastamos dinheiros para bagatelas, coisas triviais. Não, os Lexus não são bagatelas. O ministro anunciou no encontro recente que o CIPRO organizou. O Café CIPRO. Exatamente. Há fases posteriores que vêm, que inclui a abordagem do cidadão na rua com um tablet. Mas não se vê, doutor. Não é nesta fase que foi definida. Esta fase é praticamente... O Domingos da Neves disse que, boas intenções... Não, mas está escrito, não é? Pô, o que está escrito é... Está escrito. Quero acreditar que depois se concretiza. Porque isso aconteceu nas eleições passadas. Portanto, essa fase, para mim, eu concebo essa fase administrativa de atualização do registro no momento em que estamos, isto é a fase da arrumação dos BOAPs. E, à medida em que é possível, ir registrando já. Aquilo que se fez no censo com os tabs, etc. Bem, minha casa não passaram, mas o que fizeram era uma... Sim, porque é uma mais-valia para as pessoas fazerem. O nome encerra em si o que é esse processo. Prova de vida. Prova de vida, pois. No meu bilhete de identidade não mudou absolutamente dado algum nos últimos 15 anos. Portanto, o que o agente do registro vai fazer é olhar para o meu bilhete de identidade, olhar para os dados que tiver no tablet, combinam, dão um ok no verde. E acabou. Mas é um processo simples que eu acho que dava, do ponto de vista digital, como o Dr. Domingos das Neves defende, e a altura que seja feito, dá menos trabalho do que a fila. E até pode ser mais energético para quem faz isso, né? Andar de um lado para o outro. Tem tablets, sim. Nós temos tablets dos 2 últimos processos eleitorais não que devem andar por ali. Foram alienados. Pronto, então... Isto é que é mal, não preservar as coisas. Mas eu acho que está cautelado. Imagina se as viaturas estão todas em pedras, né? A maior parte. Teve que vir outras mas eu acho que isto é um processo que requer... Bem, talvez agora com os novos concursos públicos, vai entrar gente comprometida com o país e com a pátria, isso vai mudar. Meus irmãos, estamos no fim. Muito obrigado então por mais uma vez termos aqui partilhado estes momentos na televisão pública de Angola. Alcides Chivango, Ambrósio, Neves, Vilola. Obrigado. Bom fim de semana. Sempre fonge. É os sábados. É os sábados, experimento. É obrigatoriedade. Com carne seca. Há quem diga, mas quem disse que funge só sábado? Eu, para mim, é de manhã, tarde e noite, todos os dias. Olha, esta é da minha escola. Grande abraço, caro telespectador, e até à próxima semana.